agora vamos para outras páginas do nosso livro, ok? Primeiro a página 122 e 123, depois a 124 e 125, tá? Os exercícios são bem simples, são probleminhas bem simples, ainda para você treinar a adição e a subtração, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro exercício e o segundo, vocês vão fazer um gráfico de barras. Se você olhar no seu livro aí, ó, o gráfico de barras, eu vou colocar aí na imagem para você ver. Aquele gráficozinho que a gente faz as barrinhas, com os valores do lado, os nomes embaixo, tá bom? Então, nós vamos completar a partir de tabelas, tá bom? Tem a tabela com as informações e nós vamos preencher a tabela, vamos preencher o gráfico de barras com as informações da tabela, tá? Presta bastante atenção. Aí, no primeiro, eu vou colocar aí a tabelinha para vocês verem. Olha só. A bibliotecária de uma escola queria comprar mais livros para a biblioteca. Então, ela fez uma pesquisa para saber o gênero, romance, ficção, comédia, HQ, que é história em quadrinhos, suspense e terror, mais lido nos últimos meses, e colocou os dados obtidos em uma tabela. Depois, para visualizar o resultado da pesquisa, montou um gráfico com os dados da tabela. Complete o gráfico pintando as barras de acordo com os dados da tabela. Então, como eu disse, você vai precisar os dados da tabela para fazer o gráfico, tá? Pode pintar quadradinho por quadradinho para ficar mais fácil. Se você quiser escolher diversas cores, escolha para ficar bonito, tá bom? Mas o importante é ficar claro e você prestar atenção nos valores. Ali do lado, do ladinho ali tá a quantidade de livros. Então, tem ali, ó, de 0 a 400. Embaixo tem o gênero de cada livro. Então, nós temos romance, ficção, comédia, história em quadrinhos, suspense e terror, tá? E ao lado tem a quantidade de livros. Primeiro, romance, 100 livros, ficção, 250, comédia, 200, história em quadrinhos, 350, suspense, 200 e terror, 150. Então, nós temos ali, ó, o primeiro gráfico está pintado para mostrar de exemplo. Romance. Então, vamos ali, ó, romance tem 100 livros. Então, ali, ó, foi pintado somente até os 100. Então, ali do lado nós temos o ficção. Ficção foi 250. Então, você vai lá no seu gráfico e vai colocar lá a quantidade certa, 250. E assim dos demais. Comédia, história em quadrinhos, suspense e terror, tá? Não se esqueça, você precisa dos dados da tabela para construir o seu gráfico, tá? Vai fazer tudo direitinho, passar um valor para lá e pintar no seu gráfico. Abaixo, nas outras questões, você tem perguntas a respeito desse gráfico, tá bom? E das quantidades de livro. Olha só, sabendo que a quantidade de livros lidos representa a frequência de cada gênero, qual foi o gênero de maior frequência nos últimos 6 meses? E o de menor frequência. Então, você vai ver lá qual livro que tem mais e qual livro que tem menos. E vai escrever aí. C. Quantos livros do gênero mais frequente foram lidos mais que os do gênero menos frequente? Então, você vai lá ver qual o valor do mais frequente, do que tem mais livros, o gênero que tem mais, e o menos, que tem menos, tá bom? E aí, quer saber qual teve mais que o outro? Você vai fazer o seu cálculo ali do ladinho. Que gêneros tiveram a mesma frequência? Quais tiveram a mesma quantidade de frequência? É mais fácil responder as questões acima, analisando o gráfico ou a tabela? Na sua opinião, é mais fácil responder as questões olhando para o gráfico, olhando para a tabela? Os dois têm as mesmas informações, né? Só que um está representado em gráfico, o outro organizadinho ali numa tabela, ok? Responda aí com a sua opinião. Lá na página 123 agora. Fábio e seus amigos participaram em 2018 de diversas atividades sociais no bairro em que vivem. Olha só, todos eles. Primeiro, organização de torneios esportivos. Segundo, campanha de reciclagem, arrecadação de agasalhos, participação no clube de leitura. Então, são 4 grupos que eles se dividiram. E ali na tabela, você vai completar, você vai registrar a quantidade de crianças que participou da organização de torneios esportivos, a quantidade de crianças que
participaram da campanha de reciclagem, as que participaram da arrecadação de agasalhos e as que participaram do clube de leitura. Então você vai colocar ali na sua tabela, organizar a quantidade de crianças que participaram. Depois, assim como na página anterior, você vai completar no gráfico. Ao lado tem a quantidade de crianças e abaixo está representado por cor. Olha só, o verde representa a organização de torneios esportivos. O cinza, a campanha de reciclagem. O amarelo, a arrecadação de agasalhos, e o vermelho, a participação do clube de leitura. Então, aí alguns já estão completos, já estão feitos. Mas você vai fazer o restante que está faltando, tá bom? Olha na sua tabela e coloca ali na quantidade certinha, tá bom? Que tem de crianças. Olha só. Nesse ano, 20 crianças estão participando dessas atividades sociais. Quantas crianças a mais estão participando em relação à quantidade do ano passado? Então, você tem que saber quantas crianças, você já viu cada criança, cada quantidade de criança que participa de cada ação social. Agora você vai juntar todas essas crianças para ver quantas crianças tem ao todo. E aí você vai fazer o cálculo com a quantidade de crianças que tem nesse ano, ok? Então, primeiro você tem lá o valor das crianças que participaram de 2018 e o valor das crianças que participaram agora, 20. Faz o seu cálculo, tá bom? Para saber quantas crianças a mais estão participando, tá? Lá na página 124 e 125 agora, ok? O exercício 1 e 2 são bem simples, são apenas cálculos, não tem situações problemas, tá bom? Então faça aí os seus cálculos, não se esqueça do sistema de troca, tá bom? Presta bastante atenção quando for a adição, a subtração, tá? Tá bonitinho ali escrito e bem separadinho. É só você fazer. Olha só. Aí tem outra situação, problema aqui. Silvano e Monique estão colecionando figurinhas. No total, cada um dos álbuns tem espaço para 650 figurinhas. Então, eles têm um álbum com espaço para 650 figurinhas. E aí os dois estão dando informações. Olha só. O Silvano diz assim, eu já tenho 284 figurinhas. O álbum dele tem espaço para 650, mas ele tem 284. Já a Monique diz assim, faltam 326 figurinhas para completar o meu álbum. Então, ela tem o álbum com espaço de 650, mas falta ainda 326 figurinhas para ela completar. Nós não sabemos a quantidade que ela tem ainda, mas sabemos que falta ainda 326 figurinhas. Preste atenção. O menino dá informação de quantas figurinhas ele tem, quantas ele já tem, ali colado no álbum dele. Já a menina, ela não fala quantas figurinhas ela tem. Ela fala quantas faltam para completar, ok? Olha só. Quantas figurinhas faltam para Silvano completar o álbum dele? Então, já sabemos que tem um espaço de 650 e ele tem 284. Quantas figurinhas faltam para ele completar esse álbum de 650? Tá bom? Então, presta atenção. Ele tem um espaço de 650 e ele só tem 284 figurinhas. Quantas figurinhas faltam para ele completar esse álbum? Já a Monique tem quantas figurinhas? Lembra que eu disse que ela não dá informação de quanto ela tem. Nós sabemos quantas faltam. Então, nós temos o valor de 650, que é o que cabe de figurinhas no álbum. E quantas faltam para ela completar. Fazendo esse cálculo de quantas faltam, você vai descobrir a quantidade de figurinhas que ela tem. Aí você coloca aí na B, tá bom? Faça todos os cálculos aí do ladinho para você conseguir responder. Quantas figurinhas os dois têm juntos? Então você já sabe que o Silvano tem 284 figurinhas. E depois do cálculo da letra B, você vai saber quantas figurinhas a menina também tem. Então você vai juntar esses dois e vai ter o resultado aqui, tá bom? No exercício da página 125, tem uma reta numérica, tá bom? Lembra que nós vimos retas numéricas com saltos? Então, são esses exercícios agora, tá bom? Tem alguns exercícios aqui com saltos na reta numérica, ok? Olha só, o primeiro diz assim, Marlene partiu do quilômetro 45 e correrá 37 quilômetros.
a qual quilômetro da pista ela chegará. Então, já sabemos que ela parte do quilômetro 45 e ela tem que chegar, ela vai correr 37 quilômetros. Então, quantos quilômetros ela vai correr? Então, olha só. O que fizeram aqui no exemplo? Ao invés de fazer 45 mais 37 logo de uma vez, primeiro deu um salto de 30 e depois de 7. Tem meio que uma decomposição aí do número. 30 mais 7. Então, ela está no quilômetro 45. Deu um salto de 30. 45 mais 30. Aí você vai pôr o resultado ali, tá bom? Depois do resultado, a partir desse resultado, você vai fazer o resultado mais aquele 7 que sobrou. Então, você vai chegar no resultado final, tá bom? Então, para fazer o cálculo por saltos, tá bom? Na reta numérica, primeiro fez 30, depois mais 7, 37. 30 mais 7. Aí abaixo, tem os resultados para você colocar. Já tem na reta numérica, depois você vai colocar aqui embaixo, tá? O 45 mais 37, o resultado, e depois 45 mais 30 mais 7. O salto de 30 e depois o salto de 7. Agora complete as adições. Então, aqui embaixo não tem mais a reta numérica. É somente os cálculos, tá bom? Olha só. 48 mais 29. Depois do 29, ele foi separado. 20 mais 9. Então, 48 mais 20, você tem um resultado. Mais 9. E depois tem o resultado de... que você vai colocar aí. Depois tem 40. O primeiro número é 48. Então, aí está o espaço vazio. É 40 mais o número que você vai pôr aí, mais 29. E é o mesmo resultado. Todas vão ter o mesmo resultado. Porque lembra quando eu falei? Quando os números ali para calcular são os mesmos, o resultado vai ser igual também. Não importa a ordem que você calcule. Se você vai decompor, se você vai fazer por algoritmo usual, se você vai fazer por saltos, assim como está fazendo aqui, não importa. O resultado vai ser o mesmo, porque os números que estão sendo calculados são os mesmos. Aqui no caso, 48 mais 29. Aí ao lado tem 54 mais 27. Aí você vai pôr o resultadinho ali. Depois, 54 mais 20 mais... Aí você põe o número ali e do lado o resultado. 50 mais 27 e o resultado, tá bom? Todos os resultados vão ser o mesmo, você só precisa encaixar ali, tá bom? Lembre-se que o cálculo principal é 54 mais 27. E abaixo, ali, já está ao contrário, tá bom? Está da maior quantidade para menor, ou seja, na reta numérica, quando você vai somar, quando é adição, é do começo para o final, e quando é subtração, é do final para o começo. Então, o Josimar partiu do quilômetro 79, então ele já estava lá no quilômetro 79, estava lá atrás. E ele vai correr 26 quilômetros. A qual quilômetro da pista ele chegará, tá bom? Então, olha só, nós já sabemos lá atrás, lá no final da reta numérica, tem quilômetro 79. Então, aqui, olha só, primeiro tá um salto pequeno. Então, do 26, né, o número menor é o 6. Então, o primeiro salto é de 6. 79 menos 6 quilômetros. Você vai pôr o resultado ali na plaquinha. Depois o salto maior. O salto maior é de 20. Então, o resultado menos 20 para você chegar no resultado final. Agora, aqui, como na adição você fez aqui os cálculos, agora é subtração. No mesmo jeitinho que você fez lá em cima, só que agora é na subtração. 68 menos 35 e resultado. 68 menos 5 menos... Vê o valor aí. E você vai colocar o resultado. 68 menos um resultado menos 15. Tem 15 aqui, tá? Se o número que está ali é 35, 35 menos 15 é quanto? Você vai colocar ali naquele espacinho do meio, ok? E ali do lado a mesma coisa, 79 menos 44. E assim você vai completando, tá bom? Olha, esses exercícios é preciso muita atenção. Todos os cálculos que tem ali vão dar o mesmo resultado. Você já sabe disso. Então, você vai precisar prestar atenção para completar os espacinhos em branco, tá bom? Lembre-se que lá em cima, se está 68 menos 35,
embaixo tem que estar os números que dê o resultado final que deu no primeiro. Mesma coisa no 79 menos 44, tá bom? Se você quiser pegar uma folha de caderno, do seu caderno para fazer os cálculos, para ficar mais fácil, porque o espaço aqui é muito limitado. Então você pega uma folha do caderno e capricha nos cálculos, tá bom? Para você treinar bastante, ok? Chega no segundo bimestre entendendo tudo isso bem direitinho pra gente poder aprender coisas novas, tá bom? Então esses foram os exercícios de hoje, tá? Não se esqueça que se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail. Não se esqueça dos nossos plantões de quarta-feira para dúvidas e sexta-feira obrigatório, tá bom? Com perguntas relacionadas a tudo que a gente já viu, tá bom? Participe, que é muito importante para contar sua presença, tá bom? Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe.